Dilemas mentais. Você conhece alguém que tem algum dilema mental? Sabe aquela pessoa que tem muito potencial, mas na hora do vamos ver acaba pipocando? Aquela pessoa que tem tudo para dar certo, mas fica sendo uma eterna promessa. Você conhece alguém que na sua vida tem esse tipo de jeitão, de padrão? Por que que as pessoas têm dilemas mentais? Vem comigo que esse vídeo é um vídeo um pouco mais denso, mas vai valer cada segundo que você vai gastar assistindo isso daqui. Na verdade, você vai investir assistindo esse vídeo, que é quase um curso. Vamos lá. Valores. Por que que as pessoas têm dilemas mentais? Porque existem alguma coisa, algum conflito envolvendo valores internos nas pessoas. Como assim? O que é valor? É alguma coisa que é importante para você. É alguma coisa que para a sua vida foi importante, foi relevante. Isso é relativo de vidas para vidas. O que é importante para você pode não ser para outra pessoa. E daí a gente tem culturas diferentes e tudo mais. Você tem, conforme você vai crescendo, você tem aí ensinamentos e você tem aprendizados. Pô, Carbone, qual que é a diferença? Os ensinamentos vêm de fora para dentro. Então, o ambiente te ensina alguma coisa. O ambiente te mostra alguma premissa, alguma verdade, entre aspas, que você acaba aceitando como sendo verdade de fato, quando você dá crédito a esse ambiente. E aí você tem pessoas que são relevantes para você de alguma forma, seja os seus cuidadores, os seus pais, professores, colegas, algum cara que você se inspira, são figuras de autoridade, são role models em inglês que o pessoal costuma falar, ou seja, são modelos de conduta, são modelos de postura e são inspirações para você. Então, quando as pessoas são mais jovens, elas estão se desenvolvendo, crianças, elas acabam se inspirando muito nesses modelos. Pode ser um tio maneiro, pode ser um colega de sala, pode ser um professor, uma professora, o que seja. E isso acaba sendo um ensinamento, por quê? Porque é de fora para dentro. E à medida que você vai crescendo como ser humano, você vai tendo o contrário. Você vai tendo um movimento que vem de dentro para fora. Esse movimento que vem de dentro para fora, à medida que você vai amadurecendo a sua personalidade, ele vai tendo voz. Significa que você sempre vai concordar com o ensinamento de fora para dentro? Não. É por isso que existe a adolescência. E se você conhece algum adolescente, ou se você já foi adolescente, você sabe que quando você é adolescente, é a hora que você questiona todos os ensinamentos que vêm de fora para dentro. Só que esses questionamentos, não necessariamente eles chegam em alguma conclusão. Às vezes você simplesmente questiona o status quo, às vezes você questiona o ambiente, você questiona os seus pais, você questiona as figuras de autoridade, você questiona o sistema, você questiona a Matrix, você questiona tudo, mas não chega numa resposta. E esse questionamento sem resposta te leva ao quê? A um dilema mental. Como assim? Você tem uma força dentro de você que te faz questionar. E ao mesmo tempo, a não chegar numa resposta. E você tem uma premissa. O que é uma premissa? É uma espécie de axioma. Ou seja, um fato, uma evidência que é falada para você. Você não tem uma comprovação desse fato. Então é uma coisa que falaram para você, que colocaram aí no ar. E que os outros acham que é uma verdade. Né? Então, por exemplo, tem certas verdades que tal coisa é caro. Um termo típico. Tal coisa é caro ou tal coisa é barato. Isso é um axioma, ou seja, é uma premissa, é uma coisa que falam. E não é verdade, até porque tudo é relativo. Caro é relativo, barato é relativo. Então, quando você aceita uma coisa que falam para você como sendo verdade, você teve um ensinamento do seu ambiente para você. Só que ao mesmo tempo, você tem dentro de você uma força contrária, de dentro para fora. E às vezes, você olha para alguma coisa, por exemplo, um relógio, e você acha que aquilo não é caro, mas você também não acha barato. E aí você não chega numa conclusão de fato do valor daquilo. Isso é um exemplo, tá? E aí você pode acabar não chegando numa resposta. Então você tem uma força de dentro para fora, uma força de fora para dentro. E esse conflito, esse choque causa um dilema mental. Na prática, o que acontece? A pessoa ela acaba não tendo tanto ímpeto, tanta ênfase, ela acaba tendo menos sede ao pote, menos fome do que a pessoa
que tem essa sede ao pote. Por quê? Porque essa pessoa que tem a fome, que tem a sede ao pote, ela resolveu esse dilema interno. Ela chegou numa resposta que fez sentido total para ela, diferente da pessoa que uma resposta paliativa, ou uma resposta para tentar tampar o sol com a peneira, ou tentar, sabe, enganar a fome. E aí não é aquela resposta que realmente faz com que você, realmente, agora fez sentido essa resposta. Então, basicamente, você precisa de soluções para resolver os seus dilemas mentais. E essa solução vai vir da onde? Geralmente ela vem de dentro para fora. Mas ela pode vir também de fora para dentro. Esse é o maravilhoso de você não precisa ter as respostas. Você só precisa estar no ambiente onde as pessoas têm essas respostas. Agora, quanto mais exigente você for, mais criterioso você vai ser com a resposta. Você não vai aceitar qualquer coisa. Você não vai aceitar qualquer resposta. Vai ter que ser uma resposta que realmente te convença. E quanto mais criterioso ou criteriosa você for, mais difícil você vai ser para ser convencido. E mais forte vai ter que ser a evidência para realmente te convencer de alguma coisa. Então, quando o aprendizado, que é o que vem de dentro para fora, ele tem esse fator do esforço, do mérito, do trabalho e da ação, aí sim você consegue chegar a algum lugar. Quando, ao contrário, esse aprendizado, que por mais que venha de dentro para fora, é feito através da falta de ação, ou seja, da negligência, da omissão, do silêncio, e da aquiescência. O que é aquiescência, Carbone? Aquiescência é quando você não fala não, mas também não fala sim. Só que o seu silêncio é como se valesse um sim, neste contexto específico, ok? Quando alguém pergunta alguma coisa para você, por exemplo, ou numa sala de aula, alguém tem alguma dúvida, e você não fala que tem, mas você também não fala que não tem. Você aqueceu. E nesse contexto, o professor, que não viu ninguém levantar a mão para dizer que tem alguma dúvida, pressupõe que ninguém tem dúvida. Então, nesse contexto, o teu silêncio significou sim. E é muito importante que você saiba disso, por quê? Porque isso conduz o teu aprendizado de dentro para fora. Se você não se posiciona no mundo, você se lasca. Portanto, posicione-se, mesmo que você não entenda, pergunte, vá atrás, que o teu aprendizado seja pela ação e não pela omissão. Não por não levantar a mão, mas por levantar a mão. Não por não falar, mas por falar. Não por não fazer, mas por fazer. Está fazendo sentido isso para você? Vamos lá. E o conflito, portanto, ele existe enquanto esses enigmas não são solucionados. E como é que você soluciona esses enigmas? Começa com esperança. Primeiro, esperança que você vai encontrar uma resposta. Esperança de que você vai solucionar o teu conflito. E humildade, juntamente com a esperança, para que você saiba que talvez você não tenha essa resposta hoje, talvez você não encontre essa resposta, mas humildade de saber essa resposta existe em algum lugar. Alguém sabe essa resposta. Alguém viveu mais do que eu. Alguém fez a mesma pergunta que eu fiz. Alguém solucionou o problema que eu tenho agora. Esperança, humildade. Está acompanhando o raciocínio até aqui? Então, você tem dilemas mentais que são causados por quê? Por conflitos envolvendo valores. E esses valores acabam se solidificando quando? Quando você vive coisas que são importantes para você. E aí você tem ensinamentos do seu ambiente para você, você tem aprendizados de você em relação ao seu ambiente. Esses aprendizados, eles podem ser ativos ou passivos. É melhor quando o aprendizado é ativo. Por quê? Porque aí você tem controle sobre o que você sabe e o que você não sabe. E aí você pode realmente dizer que você entende ou que não entende alguma coisa. E não simplesmente estava lá na aula, né? Assistia a aula, mas não aprendeu nada. Então, quanto mais ativo for a sua postura, quanto mais engajado ou engajada você for na sua vida, mais você vai ter um aprendizado e mais você vai se aproximar da solução desses conflitos que acontecem quando a voz interna de você, ou seja, aquilo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, começa a fazer frente à voz do ambiente em relação a você. Quando você é um bebê, é só ambiente, estímulo ambiental, 100%. Depois você passa a ter algum critério de escolha. E aí você passa a ter alguma influência sobre o teu ambiente. Por menor que seja, é uma influência que é considerável. Você pode escolher alguma coisa na sua vida. E é nesse momento
de adolescência, quando você pode escolher e você deixa de escolher, de exercitar o seu exercício da escolha, é que começam os conflitos internos. Porque até então, o que o outro falava era a verdade absoluta. De repente, você passou a questionar essa verdade absoluta. E muitas pessoas acabam chegando a conclusões que elas não queriam chegar, mas por falta de resposta ficou isso por isso mesmo. Por exemplo, será que a vida é simplesmente a corrida dos ratos, como chamam? E aí, talvez por você não ter encontrado uma resposta, você se contentou com a imposição do seu ambiente sobre você, mas não era essa a resposta que você queria encontrar. Mas você acabou aceitando isso como verdade. Só que continuando em conflito interno, em dilema mental. Então, fortaleça a sua esperança, a sua humildade e, lógico, encontre um ambiente em que essas respostas e essas pautas elas sejam conversadas, para que aí você interaja com outras pessoas num networking saudável e uma troca mútua de evoluções e de conhecimentos, para que aí você solucione esses conflitos, esses dilemas mentais. Fez sentido esse vídeo para você? Deixa aí nos comentários e até a próxima.